tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta segunda-feira. Começamos mais uma semana na presença daquele que nos criou, daquele que nos habita e daquele que nos conduz a cada dia. Deus quis habitar junto dentro de nós. E Deus habitando dentro de nós, Ele quer que nós vivamos cada dia sob a sua energia, sob os seus olhares. Olhares que não são julgativos nem punitivos, mas olhares amorosos, misericordiosos, olhares que nos restauram. E é justamente sob este olhar restaurador que quero sempre te convidar a meditar o Evangelho, que tenho clareza que não faço uma exegese atento dentro daquilo que o texto nos é oferecido, mas a minha intenção não é fazer uma aula de exegese, mas mais uma oração hermenêutica, onde se traz para a nossa realidade o texto que o Evangelho nos oferece a cada dia. Quero te oferecer mais um elemento nesta semana. Dentro de um curso que eu chamo de Enneagrama, nós temos diversas personalidades. Cada um de nós paramos em uma delas. Personalidade não é um estereótipo no sentido positivo, mas um estereótipo negativo de cada um de nós. Cada um teve um trauma e nesse trauma nós passamos a viver a partir dele, em função dele. Mas quando nós vencemos esse trauma, nós voltamos à nossa realidade primária, que é o que nós chamamos de essência. Ou seja, cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. Essa centelha divina é denominada essência. E nós temos uma essência que nós denominamos de serenidade. A serenidade é você viver não mais com medo de Deus, não mais se auto-julgando, não mais se diminuindo, mas reconhecendo as suas habilidades, o seu potencial e reconhecendo mais do que isto, a presença de um Deus amoroso que te habita, a presença de um Deus amoroso que te restaura. Por isso hoje comecemos com o que nós chamamos de tipo 1 do Enneagrama. Quando este tipo 1 está evoluído e consegue vencer o obstáculo da personalidade, ele vive a partir da sua serenidade. Por isso hoje, nesta segunda-feira, acolha a tua serenidade. Não é só o tipo 1 que deve atingir e tem dentro de si esta serenidade. Todos os tipos têm essa serenidade. Precisamos apenas saber acessá-la. E o nome desta serenidade, em um outro nome que poderíamos dar, é Deus. Deus que habita dentro de nós. Por isso comecemos esta semana reverenciando a nossa serenidade. O Evangelho que hoje nos oferece a Igreja é o Evangelho de Marcos, capítulo 22, Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se.
Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje, de Marcos, vem justamente nos propor e nos convidar a viver a intensidade do reconhecimento e do acolhimento de Jesus Cristo em nossa vida. Qual é a minha posição diante de Deus? O acolho como Deus? Ou tenho ainda alguma dúvida, alguma suspeita em relação a Ele? Essa suspeita não passa pelo campo do intelecto, mas passa pelo campo da sensação, do acolhimento. A minha sensação ou as minhas sensações, o meu acolhimento em relação a Deus é verdadeiro? Ou ainda é falho? É duvidoso? O Evangelho nos coloca, portanto, Jesus diante das negações do povo, dos fariseus, doutores da lei. Estes que negam a divindade de Jesus Cristo. Mas também esta seção, que vai até o capítulo 6 de Marcos, também mostra as afirmativas de Jesus enquanto Deus, enquanto Messias. Hoje nós começamos, portanto, com esta negação. E aqui, o mestre da lei vem até Jesus, não porque quer aprender com ele, mas porque quer condená-lo, diminuir. Então este se apresenta a Jesus logo condenando, dizendo que Jesus está possuído por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E esta acusação é grave. E por isso Jesus condena veemente, dizendo que o demônio não pode lutar contra ele mesmo. Uma casa não pode se dividir. Eis, amados irmãos e irmãs de Jesus, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar sem antes o amarrar. Só depois poderá, então, saquear aquela casa. Jesus nos convida, portanto, a reconhecê-lo e acolhê-lo como Deus. E aí diz ele que nós podemos pecar contra tudo e seremos perdoados pela misericórdia de Deus. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, esse nunca será perdoado. Será um pecado eterno. Que pecado tão grande é esse que fala Jesus? É justamente o pecado daquele que resiste em reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado do Pai. Aquele que desconhece e que resiste em acolher Jesus como Deus, como tal, este é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso, amados irmãos e irmãs, neste dia, peçamos a Deus a sensibilidade, a docilidade de acolhê-lo e reconhecê-lo como nosso Mestre e Senhor. E assim, certamente, viveremos naquilo que nós chamamos de serenidade. A serenidade é fruto daqueles que acolhem Jesus como Deus e Messias. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.